Boa noite a todos e a todas. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o projeto da Academia de Letras, Cultura e Artes de Eloy Mendes. É bom a gente ressaltar que essa apresentação conta com recursos da Lei Federal de Emergência Cultural número 14.017, também conhecida como Lei Aldir Blanc. E para começar, nós vamos trazer para vocês um número musical do meu amigo Silas. Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ir. Cadê você, que solidão? Esquecerá de mim. Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar. Me dá o teu calor, vem me fazer feliz, porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Me esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se for por você. Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar. Me dá o teu calor, vem me fazer feliz, porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Me esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se for por você. Por você. Por você.
Muito obrigado, Silas, por essa apresentação. Gostaria de deixar claro, mais uma vez, que essa apresentação conta com recursos da Lei Aldir Blanc, de número 14.017. Para começar, eu queria contar um pouquinho para vocês de como foi que surgiu essa ideia. Em 2019, eu expressei pela rede social o meu desejo de construir uma academia de letras para o nosso município, que é um órgão onde fica a memória literária dos munícipes, né? Que é onde ficam as memórias da história do nosso município, né? E, de início, foi um projeto meio desacreditado, inclusive da minha parte, mas quando eu encontrei parceiros que abraçaram a ideia junto comigo, eu vi que poderia ir para frente, e aqui a gente está hoje, quase com tudo certo, né? E gostaria de apresentar para vocês alguns dos meus amigos que abraçaram a ideia e que vão falar um pouquinho deles para vocês agora. Quero começar com a minha colega Andréia. Né, Andréia? Vamos lá. Meu nome é Andréia, eu sou professora de língua portuguesa e literatura, atuo há 15 anos no Estado, faço parte da Academia de Letras, Cultura e Artes de Eloy Mendes e me sinto muito honrada em participar desse projeto. Muito obrigada, Andréia. Aqui a gente tem mais um amigo que abraçou a ideia de braços abertos, assim, a quem eu sou muito grato, que é o Plínio. Plínio. Bom, meu nome é Plínio, a minha formação é em psicologia, pedagogia, mestre em educação. Trabalho desde 2006 como professor universitário e também atuo como supervisor pedagógico, coordenador, já ocupei vice, né, nessa área pedagógica desde 2010. E para mim é uma honra poder compor essa equipe, não é, que está aí, né, lutando para que seja, então, de fato implantado, não é, seja efetivado as ações aí dentro da Academia, não é, de Letras, Cultura e Artes daqui de Eloy Mendes. Isso. Plínio, você pode contar para a gente um pouquinho o que você acha de importante na ideia de ser implantada uma academia de letras para Eloy Mendes? Então, Jonathan, eu acredito, não é, ser oportuno, não é, de extrema valia, né, até porque você já pontuou aí para nós que a academia ela vem, não é, preservar, não é, ela vem valorizar a memória, né, da população local, não é? E também, de uma forma ou de outra, não somente preservar, mas também fomentar novas produções, não é? E essas produções, elas estão aí, vão estar sempre articuladas com a cultura local, com a cultura que esteja aí no entorno, não é? Uma cultura global também. E também valorizar, não é, a produção de eventos, a produção de festividades, não é, produção de talentos. E eu acho que vem muito a calhar, não é, nesse sentido. Uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Você que está nessa questão pedagógica há muito mais tempo que eu, da psicologia e tal, como você acha que nós podemos trazer a tecnologia a nosso favor, depois de implantada a academia? Como que você acha que um órgão tão nobre, tão clássico, pode se unir à tecnologia? Então, a questão da tecnologia, atualmente, ela vem sendo, não é, alvo de questionamentos, não é? Então, não vou aqui, né, demonizar a tecnologia, mas nós sabemos que o uso da tecnologia, elas têm os seus pontos positivos, os seus pontos negativos também, principalmente quando ela é usada de uma forma excessiva e abusiva,
não é? Então, eu acredito que nós podemos, de repente, nós não vamos querer retornar outras épocas, não é? Ela está aí, ela é uma realidade, e cada realidade, cada contexto social, ela tem seus moldes, seus arranjos, as suas formas de ser, não é? Também não estou colocando aqui um futuro caótico, né, diante disso, e muito apocalíptico, né, por conta daí dos Black Mirrors que estão aí, né, mas nós podemos fazer o seguinte, nós podemos trazer, não é, a tecnologia ao nosso favor, não é, e de repente começar a refletir o uso dessa tecnologia. Não é? Porque a partir do momento em que eu uso a tecnologia, ela tem seus pontos positivos, né? A facilidade, né, que nós temos aí. Inclusive, né? nós estamos usando essa A tecnologia tecnologia. para apresentar a ideia para Exatamente. quem não conhece. Né? Né? Então, nós podemos propiciar, sim, não é, para as pessoas o conhecer, né, a tecnologia, se apropriar da tecnologia e, juntamente também, refletir o uso abusivo dela. Para não deixar também, não sei se vocês concordam, que para não deixar que a tecnologia nos use, mas principalmente para nós usarmos a tecnologia. Né? De uma forma mais consciente, não é? E que ela não venha substituir as relações interpessoais. Humanas. Né? Isso. Bom, agradeço muito a presença de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Silas, pela apresentação musical, Andréia, pela apresentação, e Plínio, pelas considerações sempre válidas. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Estamos de volta agora. Agora eu quero ter uma conversa com dois amigos meus que também abraçaram a ideia da Academia de Letras, Cultura e Artes de Eloy Mendes. Um deles é o João Paulo Elisei, secretário de Cultura de Eloy Mendes, e esse é o presidente da Academia Paraguaçuense de Letras, Itamar Rodrigues. Vou passar a fala para o João Paulo, fazer uma breve apresentação. João. Olá, Jonathan. É um prazer imenso estar aqui hoje. Olá, Itamar também. Para nós aqui da Diretoria de Cultura, é um prazer imenso presenciar a criação dessa academia enquanto poder público, né? Porque cabe a nós, no mínimo, ser facilitadores desse processo, entendeu? Desde o início, a gente tem procurado apoiar essa ideia. Nós abrimos as portas aqui do Clube Eloy Mendes para receber as reuniões. É com muito orgulho que nós recebemos também no regimento interno da ALECA, que diz que a sede da Academia de Letras será o Clube Eloy Mendes, que é um prédio de uma importância histórica e cultural extremamente válida. Assim, podemos dizer que toda a cultura de nossa cidade passou por esse prédio e ainda vai passar por muitos e muitos anos, né? E, da nossa parte, cabe a nós facilitarmos ao máximo, né? Oferecer espaço. É com muito orgulho, por exemplo, que a gente anuncia também que será proposto, a partir de 2021, a criação da Lei Municipal do Livro, né? Que é uma ideia, acho que vem para incentivar ainda mais a literatura, para facilitar, para que a gente possa incentivar não só os escritores atuais, mas que possam vir novos escritores. E é por meio dessa lei que o poder público vai financiar todo ano a publicação de um livro de um autor eloense. Então, nós acreditamos que iniciativas como essas vão vir muito a calhar com as atividades da ALECA, né? Até principalmente que a ALECA possa ser parceira da Diretoria de Cultura, parceira do poder público na criação de eventos, né? A gente está tendo aqui uma semana muito corrida aqui no clube, muito atribulada, mas com muita felicidade, porque desde a pandemia eu não vejo o Clube Eloy Mendes tão movimentado. Infelizmente, o pessoal de casa não pode ver, mas quase todas as cadeiras estão vazias e nós gostaríamos de fazer esse bate-papo com essa plateia lotada, né? A ideia foi essa. Exatamente. Né? A ideia, desde o início, foi de ser uma organização sem fins lucrativos, né? Para todas as pessoas poderem participar, demonstrar o interesse, né? E, dessa maneira, agradecemos muito pelo apoio. Eu agradeço pessoalmente pelo apoio, porque o
poder público abraçou a ideia desde o início, e não é sempre que a gente consegue o apoio tão irrestrito assim, e aqui a gente conseguiu, e com isso eu fico muito grato. E para a gente poder fazer a ALECA, que é o nome da sigla, né, que é o significado da sigla, funcionar, nós buscamos ajuda. Eu busquei o presidente da Academia Paraguaçuense de Letras, o meu querido amigo Itamar, que hoje pôde fazer parte da nossa reunião, como sempre, sempre muito prestativo. E eu vou fazer algumas perguntas para ele sobre uma academia de letras no geral. Quais as atribuições, quais as funções, qual a relevância de uma academia de letras para um município, tomando como exemplo um caso de sucesso, como o de Paraguaçu, não é? Então, Itamar, se apresenta para a gente. Boa noite, eu sou Itamar Rodrigues Araújo, sou educador, porém não sou homem das letras, sou professor de matemática e contabilidade. Mas Todos são bem-vindos. Pois é, mas a vida inteira apaixonado pelas letras. A nossa Academia de Paraguaçu, ela foi fundada em 30 de agosto de 1998, data proposital do aniversário da cidade, da qual também a Eloy Mendes aniversaria em 30 de agosto. Isso, né? Então, fui procurado pelo amigo Jonathan, pedindo colaboração, se eu podia vir a uma reunião preliminar. Aí eu trouxe para ele informações, documentos, né? Tudo aquilo que é necessário para se criar uma academia. Isso aconteceu em 2019. Aí tivemos, infelizmente, a pandemia, né, que parou com os nossos planos momentaneamente, que parou com os planos da grande maioria das pessoas, não só os nossos, mas aqui estamos voltando aos poucos, com votos de melhoras de saúde a todos, né, principalmente, tomando todos os cuidados necessários. Mas, para começar, Itamar, me conta um pouquinho sobre a ideia da Academia de Letras de Paraguaçu. De quem foi? Como é que foi esse processo? Nós tínhamos um amigo lá que há anos tinha vontade de fundar uma academia de letras em Paraguaçu. E aí aconteceu com o Eloy Mendes, ele convidou várias pessoas ligadas às letras, pessoas que escreviam, independente de ter ou não livros publicados, pessoas apaixonadas pelas letras. Então, a nossa academia, ela é uma academia muito diversificada. Nós temos desde de pessoas com primeiro grau até pessoas pós-graduadas. Mas isso não muda em nada a essência, porque o importante é o que nós usamos como nosso slogan de fundação, sermos apaixonados pelas letras. Itamar, como você vê em 2020, né, quase acabando aí, quase 2021, né, já estamos na esteira para 2021, como você vê a relevância de um órgão não lucrativo, uma associação cultural para um município como Eloy Mendes e como Paraguaçu? Aqui, né, falando da ALECA, né, da nossa academia, da qual tenho muita honra de fazer parte, né, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, sem vinculações políticas, éticas e religiosas. Então, ela é nascedora, já com princípios muito fortes. E foram essas informações básicas que eu trouxe ao Jonathan na primeira reunião que nós viemos. Eu acho importantíssimo, porque uma academia de letras, aqui ainda mais ampla do que a nossa, porque aqui é letras, cultura e artes, né? Ela é a lídima guardiã, né? Ela é a maior representante do município da história literária, da história cultural, né? E da história artística que Eloy Mendes possui em toda a sua existência. Porque, por exemplo, se você tem um poema em casa guardado, traz para mim que a gente vai ver
Se você gosta de ler, vem participar de uma reunião, não é, João Paulo? É Jonathan, para todas as pessoas. tem uma experiência muito legal que nós fizemos até o final de outubro, não, até o final de setembro, que foi o Prosa e Poesia na Pandemia, né, que foi uma ação que nós fizemos nas redes sociais. E a gente percebe que nós temos vários escritores aqui na cidade, porque foi surgindo muito mais obras, muito mais poesias do que eu pessoalmente imaginava. Isso me deixou muito feliz. Então, assim, fica aí o convite para você que é amante de escrever, que é amante das letras, não só das letras também, Das artes em das geral. artes em geral, da cultura em geral, para vir abraçar essa ideia, para fortalecer a cultura de Alaimentos. A Aleca tem essa iniciativa da sociedade civil se organizando, muitas vezes ela é mais rápida, ela consegue agir muito mais incisivamente que o próprio poder público, né? E cabe a nós fazer essa parceria e esse elo. Então, fica aí o convite de procurar o Jonathan, conhecer essa ideia da Aleca, porque é uma coisa que pode abrir muitas portas para a cultura de nossa cidade, para ampliar ainda mais esse leque que vem cada vez mais forte nos últimos tempos. Porque se você pinta, se você canta, se você dança, você precisa de alguém para te representar. Você quer se apresentar? Se apresente para nós que a gente vai conseguir organizar um evento. Né, João Paulo? A ideia é que se trate de uma associação que, ligada, parceira da prefeitura, poderá auxiliar na organização dos eventos culturais do município. Né, Itamar? Como que é isso lá em Paraguaçu? Como vocês têm um enfoque mais literário, né? A nossa academia é Paraguaçuense de Letras. Então, nós participamos mais com eventos literários mesmos. Mas aqui em Eloy Mendes, né, ela é muito mais abrangente, porque pega a cultura. A cultura é um leque aberto, né? E as artes, então, a mesma proporção. Então, assim como nós fazemos lá em Paraguaçu nos eventos literários, literoculturais, eu tenho certeza que em Eloy Mendes, a Aleca vai fazer muito mais nesses três setores, que é a literatura, que é a cultura e que é a artes. E é muito importante, porque numa das reuniões eu até disse para o João Paulo, acho que na primeira vez que eu me encontrei com ele, que quando eu era adolescente, eu estava no ensino médio, eu queria ter algum incentivo para seguir lendo, escrevendo, porque eu sempre gostei muito de ler e de escrever, desde muito cedo. E não tinha, né, nada nem nos arredores. Inclusive, a de Varginha estava fechada por muito tempo, né, desativada por muito tempo. Então, não é uma questão do município, não é uma crítica a nenhum órgão do município, mas eu quero ajudar a fazer a diferença, né? Eu acho que a Aleca vai auxiliar nesse sentido. Acho que ela vai trazer esse frescor, né? Esse apoio que a pessoa que pinta, que canta, que dança, nem sempre teria, né? Nem sempre conseguiria tão facilmente. Eu agradeço muito a presença do Itamar e do João Paulo, secretário de Cultura, que sempre se prontificou a me ajudar no que fosse necessário. E muito obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Itamar. Estamos à disposição. Assim que formos convocados em prol da cultura, da literatura eloiense, aqui estaremos. Muito obrigado, muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma grande amiga que o projeto da Academia de Letras, Cultura e Artes de Eloy Mendes tem me proporcionado conviver. É a grande Márcia Ximenes, que, além de professora, cidadã exemplar, é também escritora. Vou pedir que ela se apresente para nós e fale um pouquinho sobre a sua carreira, tanto na educação quanto
pelas letras. Dona Márcia. Boa noite. É um prazer estar aqui, Jonatas. E uma alegria imensa fazer parte da Aleca. Porque eu tenho certeza que a cultura de nossa cidade está aglutinada em torno das ideias que eu venho plantando há décadas e décadas nas crônicas que foram publicadas em jornais da cidade por mim. E que ideias seriam essas? Pois bem, são ideias que só relendo alguma das minhas crônicas, que viraram um livro, Crônicas e Emoções, e é um compilamento de todas as crônicas que eu escrevi ao longo de muitas e muitas décadas. Vou reler para vocês a crônica do dia a dia. O fato e o boato não importam. Eles veiculam num fluxo intermitente, pulsando a vida da cidade. O canal são as mentes desocupadas, dotadas de uma curiosidade mordaz. Na criatividade vale mais quem conta tudo com os mínimos detalhes. Daí, quem conta um conto, aumenta um ponto. Um diz, então, quem viu? Onde foi? O outro, de que jeito estavam? Não me diga, e ninguém fez nada? Não se preocupe, pois todos já estão falando mesmo. E a ladainha vai se propagando de boca em boca, pela porta da farmácia, pelo ponto de taques, no salão dos cabeleireiros, entre as prateleiras dos supermercados, dentro dos ônibus, e não sei mais onde, até terminar no confessionário ou ficar guardadas nas gavetas do tempo da memória coletiva. Quando surge um fato novo, aqueles das gavetas do tempo aparecem como argumento ou explicação. Você se lembra aquele dia? Bem que a gente falava. Você viu no que deu? Com estes argumentos e explicações, fica no ar uma espécie de profecia maligna para a desgraça ou a desventura alheia. Enquanto isto, as atividades culturais e profissionais da cidade estão dormindo. Estão inertes nesta mentalidade que precisa ser acordada. O ritual do negativismo começa logo de manhã. Dezenas de displicentes cidadãos com a mangueira na mão, ligada, batem papo jogando água tratada fora, por longo tempo, espirrando o precioso líquido tratado a esmo nas calçadas. O respeitável cidadão que assiste o Bom Dia Brasil e sai daqui e dali repassando com o tempero do seu pessimismo, maldizendo o custo de vida. Alguém que pega o seu carro e outros que pegam até o ônibus indo para Varginha fazer compras à vista, enquanto o doloroso fiado continua no nosso comércio. E existem competições esportivas ou movimentos culturais e religiosos que os despertem para uma vida mais saudável. Nossa sociedade
é apenas uma pequena amostra da história do final do século. As leis e os fatos são sempre os mesmos, pois a humanidade seguirá o seu destino com sua cultura, o seu trabalho, a sua dignidade, e tantos hão de levar até o final dos tempos. E é isto que esta liderança do Jonatas está pretendendo fazer e fará, aglutinando um grupo de pessoas que abraçaram a causa da cultura em nossa cidade. E é isto que nós pretendemos fazer. Eu não muito, porque embora eu já esteja aposentada, embora eu já esteja bisavó, com 82 anos, eu estou aqui disposta a manter a cultura viva em nossa cidade. Porque quando existe alguém que queira se expressar a sua realidade esteticamente, ela deverá ser acolhida, ela deverá ser reconhecida e ela deverá ter apoio. E é isto que a nossa academia poderá fazer. Em nome de todas as pessoas que amam a cultura, que residem em Eloy Mendes, todas as pessoas que abraçaram a minha ideia, todas as pessoas que têm mostrado boa vontade para fazer acontecer, eu agradeço a minha amiga Márcia, sobretudo pela sua arte da palavra, porque ela diz o que a boca não sabe dizer, simplesmente. Então, muito obrigado pela sua existência e pela sua presença aqui comigo hoje à noite. Muito obrigado. Eu ainda desejo agradecer também, porque eu vivi para ver isto, para ver a realização de um meu sonho que ao longo dos anos, porque com muita dificuldade eu consegui publicar este livro e nele tem praticamente a história de Eloy Mendes de 4 décadas. E agora, neste que saiu esta semana, Catadora de Lembranças, são entrevistas com pessoas também de umas 5 décadas, que contam a sua vivência de como o tecido social de Eloy Mendes foi composto. Até a doação das terras que hoje tem escolas construídas, é neste livro que se encontra. Então, com recursos próprios, com bastante dificuldade, eu estou entregando com alegria este momento que eu considero a coroação do meu sonho cultural para Eloy Mendes, nas mãos da Academia de Letras, Cultura e Arte de Eloy Mendes. Parabéns pela iniciativa, parabéns aos companheiros e que isso dure por muitos e muitos anos. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a Márcia Ximenes pela presença. Para finalizar, pessoal, eu quero desejar a todos vocês que estão nos assistindo agora boas festas, Feliz Natal, um próspero ano novo, que 2021 nos traga, sobretudo, saúde. Saúde. Posso completar? Com certeza. Que este Natal seja um momento de reflexão, renovação e esperança, sorriso que flutua nos olhos enlevados de quem ama,
flor cujo aroma os corações inflama, num anseio de ideal que não estua. Se sofres, mocidade, a mágoa tua oculta, e o orgulho de viver proclama. Espera, porque a vida tumultua, e há de trazer-te amores, glória, fama. Espera no verdor da verdade, que a esperança é no meio à tempestade, uma réstia de céu que se entrevê. E depois que se forem seus 20 anos, entre desilusões e desenganos, espera-se ainda, sem saber porquê. Obrigada. Para finalizar, eu quero fechar o evento de hoje com a fala de um amigo não menos especial, que a Márcia também conhece, que é o Evandro Cândido, que vai trazer um pouco da literatura dele e das opiniões dele sobre a abertura da nossa Aleca. Então, pessoal, por hoje é só, mas fiquem com o Evandro. Olá pessoal, boa noite a todos e todas. É uma grande alegria para mim estar presente aqui nessa live, poder falar com vocês sobre o tema da cultura, da literatura, que é onde eu me coloco, né? Gostaria muito de agradecer a oportunidade desse espaço, agradecer e ao mesmo tempo me desculpar porque a realização da live acabou coincidindo com a minha ausência de Eloy Mendes, né? Daí o Jonathan sugeriu que eu fizesse esse vídeo que está sendo apresentado agora. Eu evidentemente vou assistir a live, né? E a gente vai poder interagir aí pelo chat. Espero que no futuro, quando, né, acabar a pandemia, que é o que todos nós queremos, a gente possa conversar, trocar ideias de forma mais próxima e direta, né? Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Evandro Cândido, eu sou natural de Eloy Mendes, atualmente vivo em Eloy Mendes. A minha formação, eu tenho dupla formação, me formei em História em 2008, entre 2003 e 2008, e posteriormente fiz Letras, me formei em 2018. Atualmente eu curso doutorado em Letras, em Literatura pela UFMG, e atuo como professor de língua inglesa na rede estadual em Varginha, né? O que já é um grande desafio, né? Ser professor e estudante, estar em lugares diferentes ao mesmo tempo, atuar em lugares diferentes é um desafio. Viagens, né? Exige um cansaço tanto mental quanto físico, mas é um desafio que aos poucos a gente vai vencendo, né? É um desafio que eu digo que tem prazo de validade, né? E aos poucos a gente vai vencendo. Bom, a minha temática no doutorado eu estudo a literatura produzida por exilados políticos dos anos 70 na América Latina. Esse é meu tema. Me interessa muito essa temática das mobilidades, né? A questão do indivíduo sair do seu lugar de origem, ter que se adaptar em outro lugar, de ter que se ressignificar em outro lugar, os traumas, todas as dificuldades que são enfrentadas, o que mostra a nossa grande capacidade simbólica, né? Então tudo isso me interessa muito e como que isso se reflete na literatura. Mas não é sobre questões acadêmicas que eu quero falar com vocês. Eu quero falar um pouco sobre a minha atuação na escrita ou uma tentativa de escrita de textos literários, né? Então, para além da escrita acadêmica, eu trabalho também a escrita daquilo que eu pretendo que seja uma literatura. Eu comecei a ler, tive meus primeiros contatos com a literatura por volta de 15, 16 anos. Eu gostaria muito de ter começado antes, eu sempre digo isso, né? Mas eu acho que, de uma certa forma, chegou numa hora interessante.
Momento de mudanças, dúvidas, muita incerteza, muita insegurança. E a literatura ela veio exatamente como esse porto seguro, essa tranquilidade, né? Essa grande descoberta. Eu tenho 35 anos e eu digo que eu passei mais anos da minha vida lendo do que não lendo. E isso é muito significativo, né? Comecei a ler, depois de um tempo eu resolvi também me aventurar na escrita. Sempre tive muito interesse pela escrita de romance, né? Porque o romance ele é uma narrativa longa, ela é uma narrativa que permite o desenvolvimento de processos, né? E eu gosto muito de ver os processos, né? Eu tento fugir um pouco dessa mentalidade de produto, da coisa pronta, da coisa acabada. Eu gosto de ver o andamento, a transformação daquilo que eu faço e também de outras coisas, né? Na vida em geral. Eu gosto muito de ver processos. E o romance é exatamente isso. É a vida acontecendo, é o processo acontecendo. E é também um grande desafio. Tem alguns romances escritos, embora não publicados. Só que ao longo de todo esse trabalho, eu passei também a desenvolver contos, narrativas curtas, que também é um desafio no sentido que exige uma certa concisão, uma capacidade de concisão, que também demanda uma certa técnica. Comecei a desenvolver por volta de 2009, 2010, ia escrevendo e guardando, mandando alguns para concursos literários, alguns chegaram a sair em antologias, e esse ano eu resolvi juntar alguns desses contos lá de 2011 para cá e colocar num livro. E aí eu acabei esse ano lançando este livro de contos que eu mostro a vocês. O título é o título de um dos contos, que é o mais, a meu ver, um dos mais significativos do livro, que é esse título, que é esse conto. Foi lançado, então, no mês de setembro, por uma editora paranaense. Vocês veem aqui o sumário. São um total de 24 contos, né? 24 narrativas curtas. Giram em torno de mais ou menos 3 páginas. Você tem aqui um dos contos. Todos são assim. As páginas são um pouco maiores, né? E as letras são menores. Então, mas os contos eles têm mais ou menos este tamanho. Alguns chegam a ter 1,5 páginas. Então são narrativas breves, né? E como eu disse, exige um exercício de concisão muito interessante. E os contos giram em torno, tem as temáticas mais variadas, né? Que geralmente falam da infância, do envelhecimento, da morte, do amor. Enfim, são temas resultados de reflexões pessoais, né? E também resultado de certas leituras, né? A escrita ela tem essa dupla dimensão. Nós pegamos ao mesmo tempo experiências de vida e ao mesmo tempo experiências de leitura, né? Experiências de textos literários, né? A leitura não deixa de ser também uma experiência, porque na medida em que nós absorvemos uma linguagem de um autor, nós vivenciamos aquela experiência, né? A literatura ela é muito mais o como está sendo dito do que o propriamente dito, né? Não é o que o autor diz, mas como ele diz. Isso é o mais importante. E isso nos traz a experiência. E aí a gente tenta trazer isso eu tento trazer isso para a minha escrita, né? O livro, então, como eu disse, ele foi lançado esse ano, ele tem mais ou menos 90 páginas e vai versar sobre esses temas que eu mencionei. Foram escritos, comecei a escrevê-los em 2011, tem alguns contos que são mais atuais, né, que são desse ano, mas é essa concisão. O primeiro livro que eu publico propriamente meu, tá? Eu gostaria de pedir permissão para vocês para ler rapidamente o que está escrito na contracapa, tá ok? Que eu tentei fazer aqui uma síntese dos contos, uma pequena síntese de todos os contos. Eu vou ler para vocês rapidamente. Diz assim: era uma vez um homem que não morria e que aos 122 anos teria uma história inacreditável para contar. Era uma vez um jovem que ansiava por uma noite que não vinha. Era uma vez uma avó que queria contar causos. Era uma vez uma visita mais do que adorada, um par de orelhas de tormento,
um gato Deus, uma casa solitária, uma chuva inoportuna, um curioso de toda uma vida. Era uma vez rugas e rosas, meninos inquietos, uma florista cega e um velho que ficou cego. Era uma vez o medo dentro da madrugada, uma pipa de vida curta e gloriosa, um garoto e seu cãozinho. Era uma vez um leitor, uma jovem e uma borboleta, uma prisão sem fim, uma semente nova, uma cigana delineando o futuro e um beijo tão esperado. Era uma vez orelhas e amores. Era uma vez, eram tantas vezes. Então já traz um pouco essa síntese do que vai aparecer. Como eu disse, eu tentei então trazer temas os mais variados, essa variedade de histórias, variedade de situações, que, como eu disse, são ao mesmo tempo experiências de vida e experiência literária. Bom, o que eu tinha para falar sobre o livro era isso, sobre mim é isso, uma breve apresentação mesmo, né? E para encerrar, eu gostaria muito de falar sobre essa importância, né? Importância de termos aí uma academia de letras, um centro que se dedica à cultura. Né? Vocês sabem que nós, seres humanos, o que nos distingue enquanto seres humanos é exatamente a capacidade de gerar símbolos, a nossa capacidade simbólica, a nossa capacidade de criar sentido, de produzir sentido, né? Do ponto de vista individual. A gente está o tempo todo se reinventando, e isso é muito importante, né? Quando pensamos numa academia de letras, quando pensamos num centro que realmente dedicado a pensar a cultura, a pensar em projetos em prol da cultura, estamos pensando em uma construção simbólica coletiva. Daí está a grande importância. Para uma cidade do porte de Eloy Mendes, é muito importante termos esse centro de cultura. Né, de ter esse fomento à cultura, que acaba dando para a cidade uma cara, dá para a cidade uma feição, dá para a cidade um sentido. Isso é muito importante. Tudo é importante, evidentemente, né, mas a cultura ela acaba dando esse sentido que todos nós precisamos enquanto coletivo. Né? Então, eu particularmente vejo dessa forma. Eu entendo que nos construímos enquanto indivíduos e nos construímos enquanto grupo. Ter um centro cultural, ter um grupo de pessoas, né, que pensem e desenvolvam a cultura, pensem e desenvolvam projetos de natureza cultural, é fundamental para a cidadania, sobretudo para a cidadania. Né? E ainda mais em tempos como estes, né? São tempos tão diferentes, tempos tão conturbados que nós nunca vivemos. Né? Mais do que nunca nós somos obrigados a nos reinventar, a nos reconstruir. Então, eu acredito que ter uma academia de letras é esse caminho, pode nos dar esse norte e essa identidade que nós precisamos enquanto grupo. Bom, o que eu tinha para falar era isso, falar um pouco sobre mim, sobre o livro e sobre toda essa questão cultural. Agradeço a todos, a paciência de vocês em me ouvir e espero aí que possamos ter, como eu disse no início, outras oportunidades de conversar e trocar ideias. Um grande abraço a todos. Até mais.